Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje nós lembramos a festa, a memória dos santos Marta, Maria e Lázaro. Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Lucas 10, 38. Aprendamos com esses santos a viver fraternalmente e a dedicar tempo de qualidade para Jesus, o único mestre de nossa vida. E diante de Deus vamos pedir perdão pelos nossos pecados, ver onde estamos errando muito, em que estamos falhando. Muitas vezes a gente cobra de Deus, mas não está dando. Vamos ver onde falta a gente dar da nossa parte para Deus, para melhorar esse feedback da relação nossa com Deus. Deus investindo sua economia em nós e nós reinvestindo também a nossa economia em Deus. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. Me proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me, nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E com esse espírito de acolhimento a Jesus eucarístico, façamos nosso ato de caridade, recebendo em nossa casa também, assim como Marta, Maria e Lázaro o recebiam. Peçamos a Deus que faça brotar em nossos corações o verdadeiro amor, amor igual ao amor que Ele nos ama. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 7 a 16. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco
e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Reze comigo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Reze comigo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Reze comigo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Reze comigo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Reze comigo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Reze comigo. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 19 a 27. Aleluia, aleluia, aleluia. Reza comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, portanto, celebramos a festa dos santos Marta, Maria e Lázaro. Mais do que justo de chamá-los de santos, Marta e seus irmãos, Maria e Lázaro, eram amigos de Jesus, hospedavam Jesus em sua casa. Mesmo quando Jesus estava sendo ameaçado de morte, eles hospedaram Jesus em suas casas.
Marta foi aquela que correu ao encontro de Jesus, como nós vimos no Evangelho de hoje, em busca de uma solução, ressuscitar Lázaro, seu irmão. Em outra ocasião, acolheu com solicitude o Senhor, que a convidou a unir ao serviço da hospitalidade e à escuta de sua palavra. Aprendamos a viver fraternalmente e a dedicar tempo de qualidade para Jesus, o único mestre de nossa vida. E na primeira leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo de 7 a 16, João vai escrever dizendo: amemo-nos uns aos outros. E é isso que Deus quer hoje nos transmitir nesta sintonia da festa dos santos Marta, Maria e Lázaro. Esse amor fraterno, porque quando Marta via Jesus, se unia a Maria, fazia festa. Porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasce de Deus, como disse na carta de João, e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Portanto, se queremos nos identificar com Deus, é pelo ato de amor, e é pelo grau de amor que Deus vai ver o grau da nossa santidade. Muitas vezes a gente pensa, santo é o que não erra, todos nós erramos, mas o grau do amor, ele mede o grau da nossa santidade, como Deus se manifestou entre nós. Como foi? Enviando o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. E como consiste o amor de Deus? Primeiramente, Deus nos amou primeiro, enviando o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Deus nos amou dessa forma. Portanto, quando o passo que temos que dar, qual é o passo que Deus espera de nós? Ora, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Devemos corresponder ao amor de Deus na proporção do grau do amor para com o próximo. Se nos amamos uns aos outros, Deus continua permanecendo no meio de nós e seu amor é realizado em plenitude no meio de nós. E o que nos prova de sua presença no meio de nós, senão o amor? Ele nos deu o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, é a prova de que o amor está em nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. Mas, para que o Espírito Santo permaneça em nós, no meio de nós, somente por meio do nosso convívio fraterno, recíproco no amor. E lembremos sempre do amor de Deus por nós. O Pai enviou o seu Filho como Salvador no mundo. Lembremos-nos sempre disso. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele, como disse João. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. De que forma vou proclamar que Jesus é o Filho de Deus? Dizendo somente da boca para fora, eu creio que Jesus é o Senhor, estou salvo? De jeito nenhum. Nós vamos proclamar com a boca e concretizar com o coração, amando na pessoa do nosso irmão. E no Salmo responsorial, Salmo 33, nós cantamos: bendirei o Senhor Deus, bendirei em todo o tempo. Isso é maravilhoso. Nós cantarmos a Deus, cantar seu louvor, que seu louvor esteja sempre em nossas bocas e tenhamos sempre essa certeza, todas as vezes que o buscamos, Ele nos ouvirá. Deus não feche os seus ouvidos, não feche o seu coração para nos atender. De todos os temores, Deus nos livrará. Como nós cantamos no Salmo, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Tenhamos a certeza também, como a certeza de Marta, que correu para os braços de Jesus chorando, depois Maria também, não está na leitura de hoje, mas também foram ao encontro de Jesus nessa certeza. Portanto, tenhamos também a certeza, o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem. Jesus está no meio de nós, feliz o homem que tem nele o seu refúgio, mas aos que buscam o Senhor, como disse o Salmo, não falta nada. Portanto, vamos bendizer o Senhor, dizendo: bendirei o Senhor Deus, bendirei em todo o tempo. E no Evangelho de João 11, 19 e 27, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão.
E aí uma situação, quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro de Jesus, Maria ficou sentada em casa, então Marta vai dizer a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a fé de Marta, ela acreditava na presença de Jesus, que a presença de Jesus era o suficiente para que seu irmão tivesse vivido. Mas ela não sabia que mesmo na ausência, Jesus era capaz de agir ali. Estando Jesus naquele momento já da morte também, ela não sabia. Mesmo depois de 4 dias de Lázaro morto, Jesus poderia fazer também um milagre ali. E, portanto, ela vai dizer, a fé dela, olha aqui, ela vai dizer: o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Ela teve fé. E Jesus respondeu-lhe: teu irmão ressuscitará. E Marta vai dizer: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Ela não estava errada. Ela estava falando, de acordo com o nosso catecismo também, que nós vamos ressuscitar com Cristo na ressurreição do último dia. Então Jesus vai dizer a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. E Jesus vai perguntar para ela, vai perguntar para nós: crês isto? Que eu devo responder? Marta vai responder: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Observe que Marta fez a mesma profissão de Pedro, inclusive. Ela creu que ele é o Filho de Deus enviado, Messias. Marta, irmã de Maria e de Lázaro, morava em Betânia, onde o amigo Jesus descansava do trabalho apostólico. Espontânea, dinâmica, hospitaleira, serviçal, são qualidades que podem se atribuir a essas santas, Marta e Maria. Tenhamos isso também nós: a generosidade, a hospitalidade, o dinamismo, espírito de perseverança, espírito de ânimo, espírito de serviço. Quanto Jesus espera isso de nós? Quanto Jesus espera isso de nós? Marta vai expressar a sua sincera profissão de fé: eu acredito que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Esse diálogo belíssimo entre Jesus e Marta é um dos diálogos mais antigos, que vai estender-se nesses temas batismais preparatórios para a Páscoa, também usado na liturgia fúnebre para reavivar nos fiéis da esperança cristã. Tenhamos esse diálogo de Marta e Jesus como aquilo sempre presente na nossa vida, para nós professarmos a nossa fé do batismo, para renovarmos a nossa fé do batismo e a nossa crença sempre em Jesus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abre e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém
Já rezou o rosário de hoje? Vou deixar o link do rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria para você rezar conosco. Cada Ave Maria assim rezada tem o poder de cegar o maligno. Cada 3 Ave Marias tem o poder de libertar uma alma do purgatório. E nós vamos apagar o fogo do ódio com o fogo do amor, rezando assim. Isso são promessas lindas, maravilhosas, que Jesus e Nossa Senhora fizeram uma aparição belíssima a uma alma privilegiada, uma senhora anciã de juízo, e foi aprovado, inclusive, pela igreja local, e que Jesus vai expressar o desejo que nós incluamos nas Ave Marias a súplica da chama do amor do Imaculado Coração de Maria para cegar o maligno, e vamos apagar o fogo do ódio com o fogo do amor. Ou seja, o mundo está se contaminando com ódio, e nós vamos derramar, por meio da oração do rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria, o fogo do amor para apagar o fogo do ódio. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua dedicação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso. Eu confio em vós, salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que merece o céu, salve Santa Mãe de Deus.